Salmo 13. Salmo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responda-me, Senhor Deus meu. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porque tem feito muito bem. Amém? Vamos ler o versículo 6 em uma só voz. Cantarei ao Senhor. Amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Eu venho conversando com essa igreja durante esse mês inteiro sobre o seguinte tema: esgotamento espiritual. O mês que vem nós não iremos fazer série nenhuma, mas todo dia, toda semana uma nova mensagem. E no mês de setembro iremos falar sobre igreja, porque o nosso tema é compreendendo o verdadeiro sentido de igreja, tema anual, para compreendermos mais o papel da igreja. E para isso as nossas meditações serão inteiras no livro das 7 igrejas do Apocalipse. Bom, esgotamento espiritual. O tema de nossa noite é quando as forças se acabam. Você já passou um momento assim? Que a força acabou? O desânimo tomou conta? O desânimo tomou conta? A tristeza dominou a sua vida? Você já passou por uma situação dessa? Situação tão terrível que os dias pareciam longos. As noites, meu Deus, sem dormir. As dificuldades, em vez de terminarem, aumentarem. A angústia e a ansiedade começar a tomar conta. E chegar a tal grau de sufocar o seu peito e faltar ar para você mesmo respirar. Você já sentiu uma dor tão profunda, da qual você, assim ao retrato do salmista, usando a mesma frase do salmista, você disse ao Senhor: quando é que isso vai terminar? Até quando vai continuar essa dor? Será se não tem fim? Será se não tem cura? Ou talvez você está aqui e está passando uma situação financeira tão difícil, tão angustiante. Você está desempregado já há vários meses. Ou você que nos vai ouvir através dessa mensagem na internet, diz: até quando, Senhor? As portas irão ficar fechadas. Até quando? Até quando? E talvez você está passando por uma dificuldade de saúde, ou na sua casa, ou na sua família, e você não aguenta mais, não sabe mais o que fazer, não sabe o que tomar, suas forças não estão mais adiantando em nada. Você tem lutado, e parece que você está remando contra a maré, as coisas não estão indo melhorando, não estão vendo uma solução, e a sua tristeza vai aumentando, o desânimo tomando conta do seu coração, da sua vida, a sua alma fica angustiada, e você quer uma solução, uma resposta de Deus.
E aparentemente você não ouve isso. Exatamente esse salmo é um dos salmos mais difíceis de entender a história dele, porque é um salmo de Davi, mas ninguém sabe exatamente em que momento da vida de Davi ele estava sofrendo tanto, tamanha tristeza, profunda angústia. Não sabemos se foi no momento que ele foi perseguido e ele se sentiu abandonado, solitário, sozinho, precisando de um livramento, de uma paz de Deus no coração, da ação de Deus, da manifestação do poder de Deus para reverter toda e qualquer situação. Ou se foi quando ele pecou e cometeu homicídio, tramou, e ele se sentiu Deus distante, não sentia a presença de Deus, a ação de Deus. Ou talvez na consequência disso, quando o seu filho se revoltou contra ele, e de dia expôs Davi, porque ficou com todas as suas concubinas. Davi teve de fugir da cidade, e a dor era tremenda, porque agora o seu inimigo era o seu próprio filho. A angústia grande. Ele tinha de fazer algo, mas parecia que as coisas não se resolviam. E aí estava um coração de um homem dividido entre a luta e a guerra e o livramento do povo, mas também a morte do seu filho. Exatamente, eu não sei quando foi que Davi se sentiu assim. Talvez no momento onde ele estava na caverna de Adulão, e ele desejou água. E ele, de uma forma saudosista, diz: que me dera beber da água do poço de Jerusalém. E os seus valentes dão de encontro àquela cidade e tomam e levam água para Davi. Ele não quer tomar, porque ele não queria beber daquela água daquele jeito, a preço de sangue. Eu fico imaginando como é que você está. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: como vai a sua alma? Como vai o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Está organizado ou desorganizados em tumulto? Como é que está a sua vida? Sabe por quê? Porque talvez você sabe quem é Deus, sabe o que Deus pode fazer, mas você não tem visto a ação de Deus aparentemente. Ou talvez você está fugindo de Deus, da ação de Deus na sua vida. E parece que as coisas vão se enrolando cada vez mais, um abismo chamando um outro abismo. E você fica em uma situação muito angustiada e angustiante, sem saber o que fazer. Esgotamento espiritual, quando as forças se acabam. Geralmente nós questionamos a Deus. Quando as forças se acabam, nós questionamos ao Senhor, nós reclamamos de Deus, nós perguntamos a Deus, nós colocamos Deus na parede e arguímos a Deus. Porque quando vai olhar essa literatura no hebraico, é como Davi dissesse assim: até quando, Senhor? Mas o segundo até quando, ele disse assim: até quando, Senhor? O terceiro, com mais ênfase, ele disse: até quando, Senhor? E o quarto, ele já estava gritando, gemendo de muita dor: até quando, Senhor? A intenção do autor da palavra de Deus é que houve um aumento de voz, de som, a falar: até quando? Tamanho era o desespero, tamanho era a angústia. Porque quando as forças se acabam, questionamos a Deus e perguntamos: até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando o Senhor não vai olhar para mim? Não vai atentar à minha aflição, à minha dor, à
minha tristeza, a minha angústia. Até quando? Eu fico maravilhado quando ouço que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas Davi diz bem assim: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando eu não verei a tua face? O Senhor não irá resplandecer a minha face diante de ti. Ele sabia que o que foi falado no livro de Números, a bênção araônica, que era no sentido de resplandecer a face, era o livramento de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus. E ele diz bem assim: até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu não irei experimentar paz? Até quando eu não irei experimentar a tua graça, a tua bênção, o seu salvamento, o seu livramento? Até quando, Senhor? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza a cada dia? Até quando, Deus? Quanto tempo vai durar isso? Porque a minha alma não aguenta. A tristeza tem tomado conta de mim todos os dias. Os dias têm se tornado longos e longos e longos. Eu, graças a Deus, não tive o desprazer de ficar internado. Mas dizem as pessoas que estão em uma situação difícil no hospital, que o dia é muito longo. Já ficou? É muito longo. Parece que não acaba. Mas ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando o meu inimigo se levanta e me envergonha? Até quando isso vai continuar? E ele fala 4 vezes: até quando? E eu não sei qual é ou até quando você está vivendo ou sofrendo. Não sei se você diz: até quando, Senhor, vai esquecer de mim? Ou até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando a minha alma ficará triste? Ou até quando o inimigo vai se erguer contra mim? Davi, quando ele fala essas verdades: até quando, Senhor? Isso não entristece a Deus. Isso não deixa Deus abatido. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu a noção do que os homens do passado tinham. Que oração é sinceridade. Se você está triste, você não deve chegar na presença de Deus e dizer assim: Deus, eu estou aqui muito alegre de estar no culto. E a sua alma está abatida. Deus te conhece. Você está sendo mentiroso. Deus gosta da verdade. Por isso que Deus não se chateia com Davi quando ele lamenta ao Senhor. Nesse salmo de lamento, abre o seu coração, chora a Deus e pergunta: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sabe por quê? Porque Deus gosta de sinceridade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo deve aprender a viver a verdade de Deus continuamente na sua vida. A igreja tem de ser um lugar de consolo, de choro, um hospital de Deus, onde a pessoa abre o seu coração e se derrama diante de Deus e fala a Deus o que realmente está sentindo. Você tem orado assim? Se você não sente a presença de Deus, você tem de dizer: Deus, eu não estou sentindo a tua presença. O que está acontecendo? Se você está aqui e está frio espiritualmente, você não tem orado, não tem buscado a face de Deus, tem se afastado de Deus, você tem de dizer a Deus: Deus, eu sei que eu estou vivendo errado, mas eu não tenho te buscado, eu não tenho orado, eu não tenho buscado o Senhor, eu tenho fugido da tua presença.
Você tem que ser sincero. Deus, o meu coração está triste e está aflito. Eu estou muito preocupado, ansioso, angustiado, deprimido. Eu estou com raiva. Deus quer que o seu povo seja sincero. E a sinceridade é uma virtude. E isso Deus não vai ficar com raiva ou irado com você quando você abre o seu coração. Deus sente prazer que você desabafe e isso faça uma lavagem na sua alma. Algo que refrigera, uma higiene espiritual, emocional, sentimental na sua vida. Para que você possa compreender que a solução de tudo e do vigor, do renovo das suas forças está em Deus, assim como Davi percebeu isso e buscou ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele pede ajuda a Deus. Ele pede ajuda ao Senhor. E eu chamo a sua atenção para o versículo 3, diz: atenta para mim, responda-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Primeiro ele desabafa, ele expõe a sua queixa a Deus, mas depois ele pede ao Senhor. Aprenda a fazer petição a Deus. Atenta para mim. E o atenta para mim é uma expressão contrária àquela que ele falou antes: ocultará de mim o teu rosto. Ele agora diz: atenta para mim, mostra-me o teu rosto. Ele muda a sua oração, ou rebate tudo que ele tinha falado. Quando ele diz assim: responda-me, ele quer fazer uma oposição a esquecerás de mim? Responda-me, Senhor, responda-me. E ele usa a expressão: responda-me, Senhor, Deus meu. O Deus que responde, o Deus fiel, o Deus presente, o Deus que estava com ele em todos os momentos da sua vida, da sua história. Ele diz: responda-me, Senhor. Nessa petição dele, ele entende que Deus, que é o Deus dele, e por isso ele diz: Deus meu, é o Deus que responde, é o Deus que vê, é o Deus que se manifesta. Aí ele faz, ainda nessa oração de petição, no versículo 3, ilumina-me os olhos. Sabe para quê? Para que ele não veja mais como ele via antes. Para que ele não durma o sono da morte. Mas para que ele possa ver Deus agindo, Deus trabalhando, Deus dirigindo, Deus conduzindo. Para que ele possa contemplar o livramento de Deus, a salvação de Deus. Para que os seus olhos não venham se desviar do Senhor, mas possa estar sempre fito em Deus. Ilumina os meus olhos. Que oração linda, belíssima, onde alguém quer ver a manifestação da glória de Deus, para que não venha morrer, para que não venha se afastar do Senhor, mas continuamente estar diante de Deus, vendo o Deus que atende, o Deus que responde, o Deus que ilumina os olhos, para que você possa ver a grandiosidade do Senhor. E quando Davi faz essa oração, a sua tristeza, o seu lamento, a sua angústia, transforma-se em adoração. Meus amados, devemos aprender a adorar ao Senhor. E isso transforma em adoração. Ele diz assim, um canto de fé, no versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. No tocante a mim, ó Deus, eu confio na tua graça. E graça é favor que ele não merece. Ele canta ao Senhor, dizendo assim, no tocante a mim, eu confio naquilo que eu não mereço. Eu confio na tua graça.
E a graça está associada da misericórdia, do amor, da compaixão, da paciência e do perdão. Contra mim, eu confio na tua graça, eu confio na tua graça, eu confio na tua presença. Eu confio em ti. E Davi não conhecia Jesus, porque Jesus é a maior manifestação da graça de Deus, a obra de Cristo. Cristo é a maior manifestação da graça de Deus para as nossas vidas. Por isso podemos dizer, em nome de Jesus, em qualquer momento de nossa vida, seja nos momentos difíceis, de dores, de tristeza, de angústia, de desespero, de solidão, de medo, podemos abrir o nosso coração diante de Deus, expor os nossos sentimentos, pedirmos ajuda ao Senhor, na certeza que Deus atende, na certeza que Deus responde, na certeza que Deus vai fazer com que os nossos olhos contemplem o seu livramento, a sua bênção, a tua paz, a tua provisão, a orientação do Senhor, a sua direção para as nossas vidas. Mas possamos contemplar Deus na pessoa de Jesus Cristo. No tocante a mim, confio em tua graça. No tocante a mim, eu confio na revelação, na manifestação mais visível da tua graça. Confio em Jesus Cristo. Do Deus presente, do Deus conosco, do Deus que consola, do Deus que fortalece, do Senhor que é a minha salvação, do Deus que livra, do Deus que não dorme, do Deus que está continuamente comigo, do Deus que promete e cumpre. No tocante a mim, eu confio em Jesus Cristo. E o meu coração irá se alegrar, regozijar e cantar louvores ao Deus que tudo pode, ao Deus da salvação, ao Deus presente, ao Deus do impossível. Cantarei ao Senhor, pois Deus tem feito muito bem. Amém? Por mais que você não tenha observado a bondade de Deus, você pode, em nome de Jesus, experimentar alegria em meio à tribulação. Você pode receber a transformação da tristeza em alegria, porque no tocante a mim, independente da situação, da condição, você deve confiar na graça de Deus, confiar em Jesus Cristo. E só assim iremos cantar e celebrar ao nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar?